Muito bom dia, preciosas da minha vida. Que alegria estar aqui com vocês. E hoje eu convido você a acompanhar uma aula que é extremamente especial. Por quê? Porque quando você tem sede de mudança, Deus gera algo novo. Deus te apresenta pessoas, Ele te conduz a movimentos que são da vontade dele. Pode ser que você aí esteja sofrendo muito, esteja perdida, esteja com saudade de uma versão sua do passado que nunca mais vai voltar. Eu não sei se essa versão era a versão baladeira ou era a tua versão da infância que ganhava colo de todo mundo, conforto. O que eu sei é que nos planos de Deus, Ele não quer que você volte a se tornar aquela mulher, aquela pessoa. Ele tem algo muito maior e melhor para você. Todos os dias, alunas vêm até mim dizendo: Vanessa, eu estou com saudade daquela que eu era antes de viver a maternidade. Eu estou com saudade da minha alegria antes desse relacionamento. Gente, saudade é algo que a gente só vive do que a gente conheceu. Mas tem algo muito maior e melhor ali na frente que você ainda desconhece. E isso só pertence à tua nova versão, aquela versão que você escolhe ser ao realmente destravar todas as possibilidades, a viver aquela fase que vem depois da dor. O meu convite de hoje é para que você venha conosco, participe dessa aula e escolha ressuscitar. Olha que palavra forte. Quem aqui ressuscitou? Jesus. E ele nos ensina que ele foi preparar lugar para algo muito maior que nós vamos viver depois daquilo que você tem medo, que é a morte. Só que quem tem medo da morte, quem ainda não viveu tudo que podia aqui na vida, você vai deixar para amanhã viver o teu sonho, o teu objetivo, a tua alegria? Não, vive hoje. Escolhe fazer hoje o teu melhor. Escolhe hoje viver a transformação que lhe é permitida. Então, gente, a cura da mulher, tá? Que vivia por fora, mas por dentro já tinha morrido em silêncio. Olha como isso é forte. Respira comigo. Puxa bem forte esse ar. Enche teu pulmão aqui. Uh, solta de novo. 3 vezes. Vai lá. Ai, vem pra vida, preciosa. Essa é uma aula que não é só um encontro, ela é uma travessia. E essa travessia é para uma mulher que já cansou de sobreviver. Ela escolhe viver de verdade. Você é essa mulher? Então fica aqui com a gente, tenha acesso a viver esse novo, a viver assim uma cor que você ainda não conhece, uma voz que você nunca teve e a esperança que Deus quer gerar na tua vida. Dentro da inteligência emocional, quero que vocês olhem para o luto. Você já sentiu que está viva e que não está vivendo? Já passou por essa fase? Já? Concorda aí comigo? Diz sim. Você que está em casa agora, ergue a mão e diz sim, já doeu. Tá tudo Sim, por todo mundo, mas sente que perdeu-se de si mesma. Já aconteceu também? Tá, já me perdi. Está cercada, mas ainda se sente sozinha. Gente, quantas vezes a gente está cheia de gente ao entorno? A gente foi para lugares que estavam lotados, a gente recebeu convites de festas e a gente foi. Mas lá estava sem graça. As pessoas eram estranhas. Entrega o melhor, mas vive com o mínimo emocional. Você diz que ama, você faz surpresa, você quer estar com as pessoas, só que você está esperando esse amor porque você ainda não está se dando. Você cobra dos outros que eles façam mais, só que o amor cobrado, ele não tem valor, ele não é validado dentro do teu coração. É como se você só respondesse porque eu estou pedindo, você só ergueu a mão porque eu pedi. Então, está mais do que na hora de você começar a se dar tudo aquilo que você está derramando na vida do outro. Primeiro, passa por si mesmo. É uma parte tua que ainda vive fora, mas que morreu dentro. Olha só, quem permitiu que morresse? Hoje Deus quer te lembrar que você pode ressuscitar.
E a pergunta que não quer calar, a provocação é: o que em mim ainda vive fora, mas já morreu dentro? O quê? O que está só demonstrando de fora para dentro, mas que ali ainda não está validado? Em quais áreas da minha vida tenho aceitado migalhas? Aonde ali dentro do teu dia a dia você ainda está sendo nutrida com pouco, você está aceitando migalhas? Quais sonhos eu deixei morrer por medo, por culpa ou exaustão? O que você queria ser? O que você desejava, sonhava ser na tua vida? Que tu permitiu que morresse? Você queria ser aeromoça? Por quê? O que a aeromoça faz? Ela fala, ela comunica, ela dá informações, ela aponta novos destinos, ela viaja para o sonho da pessoa. Uma aluna me respondeu isso. Eu disse, ok. E onde na tua vida hoje você está fazendo isso? Você está comunicando, você está apontando destinos, você está viajando no sonho da pessoa. E aí ela se viu sendo professora. E ela conseguiu entender que sim, que em certa parte ela está vivendo o sonho dela de ser aeromoça. Que ela está apresentando o mundo para os seus alunos. Só que ela entendeu que por mais que ela vivesse aquele sonho, ela entendia que ela ganhava muito pouco. E que aquilo era migalhas. E que na visão dela de sonho, a aeromoça vivia coisas muito melhores. Ela recebia muito mais, ela conhecia novos lugares. E sabe o que eu gerei a ela? Uma pesquisa. Eu dei um tema de casa para ela pesquisar qual realmente é a vida da aeromoça. E ela viu que era uma tremenda fantasia, aquele sonho que ela acreditava não ter vivido. Porque a aeromoça viajava, muitas delas não saíam de dentro do avião. Ou quando saíam, estavam exaustas e precisavam dormir e comer. Porque elas precisavam, no outro dia, ao invés de viver passeios e coisas lindas e ter o passaporte carimbado, elas precisavam pegar uma nova conexão de trabalho. E também muitas delas estavam com seus sonhos apagados. Então aqui cabe a tua responsabilidade de entender que aquele sonho, muitas das vezes, era apenas uma fantasia. Está fazendo sentido, gente? Nós estamos gravando essa aula aqui para contagiar mulheres. E eu quero muito que você acesse dentro do teu coração. Quando finalizar essa aula, você coloque ali aquela fantasia. Você diga, olha, mas eu sonhava em ser fazendeira. Qual fazendeira que você queria ser? Aquela que cavalgava quando a lavoura estava pronta? Me conta. Era porque era um cavalo de raça? Às vezes essa fantasia está afastando a tua alegria. Porque ela era um sonho de infância. Era algo que na realidade não acontece. Viver um sonho, gente, ele custa. Você acha que aquela pessoa que um dia sonhou ser médica, salvar vidas, aconteceu assim? Ou ela precisou se formar, estudar, ela precisou passar anos na graduação, fazer uma especialização, só simplesmente ter um CRM. Ela precisou fazer os estágios, ela precisou atender baleados, acidentados, paradas. Ela viu vidas se perdendo para que ela pudesse salvar algumas. E aí eu estou te convidando a entender que o sonho, ele vale a pena ser vivido, mas que ele precisa da tua dedicação, do teu esforço e da tua consciência de que nada cai do céu, a não ser as bênçãos que você lutar. Está fazendo sentido para você, Carla? Sim. É um choque de realidade. Vanessa, eu não precisava disso, essa hora do dia. Precisa. Porque é assim que a gente tem clareza, e aí tu vai olhar para o lado e vai dizer, nossa, mas eu queria isso. E eu estou vivendo algo muito semelhante. Então, o sonho dela era ser aeromoça, ela se tornou professora, ela conseguia comunicar o que ela queria. Aonde estava a dor dela? Que ela ganhava muito pouco. E aí, na verdade, ela não estava tendo qualidade de vida. Bom, então, ou tu abandona teu sonho, ou tu busca uma nova fonte de renda.
Porque se você é feliz sendo professora, o problema não é no que você está fazendo. Você está vivendo seu propósito, ele é um sonho para ti, tu ama o que tu faz. O problema está sendo na rentabilidade que o teu sonho te traz. Ah, não, mas eu não gosto de ser professora, não é isso? Bom, ok, então não era esse. O sonho te mostrou que na realidade isso não é o que te faz feliz. Vamos buscar uma nova verdade para esse sonho. Na visão sistêmica, olha só, as expectativas herdadas e as migalhas emocionais. Muitas das vezes você não está em um relacionamento ruim. Você está num padrão repetido de alguém da sua família. Você não aguenta mais, mas sente culpa de sair. Você repete a dor de gerações, achando que isso é a honra. Não, ninguém na minha família separou, eu não posso separar. Ou então todo mundo na minha família já separou. Eu não posso separar. Eu não casei para separar. Não, eu casei para viver feliz a vida toda e eu não vou fazer nada com isso. Mas honrar pai e mãe não é repetir a dor deles. É interromper o ciclo com amor e consciência, com respeito. Então, para refletir. Que padrão da família ainda estou repetindo sem perceber? Às vezes, eu reconhecia no meu pai um homem dedicado, amoroso, gentil. Meu Deus, Vanessa, ele era o homem mais especial do mundo. Ele era doce, ele cozinhava, ele cuidava da gente, ele sempre tinha um colo para mim. Uau, que paizão! Porque esse era o lugar da mãe. E aí, se hoje você procurar por um homem assim, você vai ter que ser uma mulher forte, trabalhadora, carregar lenha, cortar lenha, passar a semana toda viajando, trabalhando para trazer o sustento para casa, enquanto teu futuro marido está amando os filhos, organizando a comida. É esse o equilíbrio que você busca? Não, eu quero estar em casa e o meu marido vai trabalhar e vai. Mas aí, qual é a experiência que você está buscando? E aí vem o choque. Eu espelho uma coisa, desejo aquilo, acho que aquilo está certo, mas gera um peso e uma sobrecarga. Até porque a mesma pessoa que tinha esse sonho tinha favor da mãe dela, porque a mãe dela nunca estava em casa, nunca foi carinhosa, nunca tinha palavras de afirmação para ela. Olha, gente, como uma coisa é o que a gente acredita nutrir, dar certo, e outra coisa é a realidade. Quando eu comecei a falar sobre esse pai, vocês se encantaram, é ou não é? Que é um pai assim, Fábio, né? Ai, meu Deus, que pai. Nossa, quantas das vezes a gente, quando criança, o pai daquela amiga e dizia, eu queria tanto que meu pai fosse assim. E aí eu não valorizava o meu pai, que saía para trabalhar, que trazia o sustento para casa, comida pronta na hora certa, que ensinou a filha que tinha que cozinhar, que xingava quando o tempero não estava bom. Mas o problema foi ele xingar e não explicar, olha, sabe mais, faz mal para a saúde, tem que ter uma quantidade correta. A comida tem que estar pronta na hora, porque senão vai atrapalhar o meu horário de retornar. Então não é xingar, chegar em casa, porque não sei o quê, porque tudo sai atrasado, porque nada tá bom, porque tá faltando sal. Aí a gente carrega os traumas, só tem que desligar o microfone externo, porque eu tô ouvindo vozes aqui, vai ficar gravado. Porque tá aberto aqui, Fábio. Aí a gente carrega traumas que não é problema, não é que todos os homens reclamam, o problema é que o meu pai não sabia dialogar. Então a gente precisa construir quais as migalhas que tu está recebendo, que padrão da família eu ainda estou repetindo. Ah, eu estou escolhendo ser que nem a minha mãe. Por mais favor que eu tenha dela, que ela sempre saiu para trabalhar, que ela foi distante, que ela não me deu carinho, não me deu amor, eu estou escolhendo repetir os padrões. E aí, como fica isso na tua vida, na tua verdade, na tua essência? Está sendo esclarecedor, gente? Sim. Qual lugar eu já deveria ter deixado, mas ainda permaneço por lealdade e medo?
esse lugar dessa mulher que precisa ser forte, valente, carregar o tronco da árvore nas costas e ser o lenhador. Por quê? Porque tu tá ali porque tu só conhece esse lugar. Tu não sabe o que é ser uma mulher feminina, uma mulher que é servida, uma mulher que é amorosa, gentil. Ela não é. Toquei? Posso continuar ou já tenho que parar por aqui? Pode continuar. E hoje eu quero falar sobre espiritualidade. Também é essencial que a gente dê essas pitadas, porque essa aula, ela tem que ser valiosa no coração de vocês, ela tem que realmente te dar um caminho. Jesus chorou, chamou para fora. Gente, tem poucas vezes na Bíblia que fala que Jesus chorou. Eu quero que você entenda que ele era um homem, ele tinha emoções, ele tinha fragilidades. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão de Judá. Ele foi o sacrifício que a gente precisou para poder ter uma vida eterna, para poder ser com que ele fosse o primogênito e todos nós fossem unigênitos, porque ele era antes um só. E aí depois nós todos se tornamos irmãos. Então, quando ele fala que ele chorou, foi por quê? Porque ele sabia que Lázaro tinha como permanecer vivo, mas Lázaro tinha desistido. E Jesus podia ter chegado muito antes, afoito, nervoso. Não, ele chorou porque ele realmente queria que Lázaro era amigo, Lázaro merecia estar vivo. Então Jesus se emocionou, chorou. E aí as pessoas olharam e disseram: Nossa, olha como ele era amigo dele mesmo, ele amava ele. Às vezes a gente vai chorar, a gente vai sofrer junto com os nossos amigos, a gente vai se emocionar. A gente só não pode viver a dor deles. Se eu viver a tua dor, como que eu vou te dar a mão para te sair, para que tu venha para fora? Porque Jesus falou para Lázaro: Venha, levante antes. Parecia loucura, abre essa pedra, abre essa tumba. Gente, todo mundo sabia que ele já estava putefado, que estava, né, já estava ali há mais dias. E Lázaro veio. Imagina Lázaro vindo. Quem são os Lázaros aí hoje? É você? Já fui eu. Saia da tua cova e ande. Saia daquele lugar que te paralisa. Seja a mulher que vai puxar a frente para outras mulheres, que vai enviar essa aula para as pessoas, que vai dizer assim: eu acredito na tua transformação, acredito que tu tem capacidade de mudança. Chama aqui a minha mentora, vem com a gente. Não te paralisa. Tá dando certo para mim, tu também vai conseguir. Seja aquela pessoa que vai gerar desejo na vida do outro. Às vezes, aquelas pessoas que tu conviveu no passado, elas não precisam estar presentes no teu dia a dia. Por quê? Porque se tu quiser carregar o passado contigo hoje, vai te prejudicar. Agora, eu olhar para a pessoa lá e dizer: Oi, fulana, como tu tá? Olha só, lembrei de ti. Posso te enviar essa aula? Eu quero te mostrar o que eu estou vivendo hoje. Tu tá dando a mão para alguém que tá vivendo algo que você já viveu. Você não tá dizendo para ela: eu vou sentar do teu lado, eu vou ficar aqui contigo, eu vou voltar a me paralisar porque eu tô com saudade da nossa convivência. Você tá chamando ela para vir viver o que você tá vivendo. Ela quer, ela aceitou, ela tá aqui com a gente? Filha, vocês vão buscar o equilíbrio na nova versão de vocês. Ah, ela não quer. Ela quer continuar na farra, na festa, na vitimização. Deixa ela lá, respeita o tempo dela. Mas não precisa desistir. Daqui a um tempo tu manda outra coisa, tu convida de novo, porque cada um tem seu tempo de preparo. Tá fazendo sentido, gente? Sim. E quando Jesus chorou, é porque ele entende a tua dor.
Quantas das vezes você vai chorar pela dor de alguém? E sabe por que você vai chorar? Você vai se emocionar? Porque você vai lembrar quando você já esteve naquele lugar. Vocês estão lembrando quando vocês já estiveram nesse lugar que eu estou comentando, meninas? Ele também te chama para levantar. Ele também diz: chama, convida aí, meninas. Abre o microfone e convida. Abre o microfone e fala assim, ó, em 30 segundos. Convida alguém que vai estar aqui na frente para levantar e andar, para ter coragem de mudança. Carla, em um minutinho, fala aqui o que tu tem vivido nos últimos 30 dias. Olha, eu acho que eu me redescobri como pessoa, porque eu vivia assim, sem ter esse Deus na minha vida, assim, diariamente. E hoje eu descobri que eu posso conversar com Ele, que eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo, colocar aquilo como uma realidade. Enfim, eu tive uma transformação, assim, muito grande, que era um relacionamento que eu não tinha. E hoje eu sinto que eu não preciso ter outras pessoas sabendo do que eu estou passando, porque eu troco essa experiência com Deus. Então isso para mim tem sido Aleluia! muito fortalecedor, que eu E tu descobri tinha que dúvidas? eu Tu tinha tinha, dúvidas? porque eu estava, assim, pensando que eu sempre precisava ter alguém na minha volta, ou alguém que fizesse, e hoje eu descobri que eu posso ser eu. Eu faço as minhas coisas, porque eu tenho Deus ao meu lado, eu tenho Deus na minha vida, que esse Deus me faz eu me sentir uma pessoa, hã, transformada, realizada, que consegue fazer, que eu consigo 30 fazer as dias, coisas. Carla. 30 dias de relacionamento de intimidade com Deus. Lembra que tu queria muito me contar, que Sim, quando é que nós vamos se encontrar? Quando, Vanessa, mas eu preciso falar contigo, tu lembra disso? sim, E diz, sim, Carla, espera passar, espera os dias, né? sim. Assim é o tempo, a gestação em Deus. Se eu vim aqui e te disser, você está grávida, uau, era tudo que tu queria, mas tu não queria engravidar, tu queria ter um filho, é ou não é? E aí eu vou te dizer, a gestação leva 40 semanas, 9 meses. Ai, mas eu já quero hoje. Então tá, então vamos fazer o parto hoje. Tu tá de 4 meses, vem cá, vamos fazer o parto agora. Tu vai aceitar? Hum, O que que vai acontecer com esse bebê vai ser se nós fizer o prematuro? parto agora? De 4 meses, ele é prematuro ou Uhum. ele morre? Morre, na verdade morre, né. Então, quando a gente pega e a gente quer podar o outro, a gente quer dar tudo de mão beijada, a gente quer dar leitinho na boca, assim. Ai, porque eu tô sofrendo, porque eu tô. A tua oportunidade de relacionamento com Deus morre. Porque, ai, tudo é da Vanessa. Não. O método Pérolas é para você, mulher, que tem sede de mudança. E que às vezes não sabe nem abrir a boca para beber essa água. É ou não é, Fábio? Vale a pena, Fábio? Em um minuto, fala para elas. Vale a pena? Bom dia, meninas. Eu quero dizer para vocês que realmente vale a pena investir no método Pérolas, porque eu posso dizer que a minha vida se transformou, deu um giro de 100 graus, não é 90, é 100 graus. Mudou muita coisa na minha vida particular, na minha vida profissional, no meu relacionamento com meus pais. Então, assim, ó, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo a minha versão Fabielle realmente. E antes eu vivia a minha versão que não era eu no meu corpo físico, na minha mente, no meu espírito, não era eu, porque eu não tinha Deus. Eu vivia a igreja, eu vivia dentro da igreja, eu vivia as promessas, mas eu não tinha Deus na minha vida, eu não vivia com Ele, eu não convivia com Ele, então, assim, eu não tinha intimidade com Ele. Eu só vivia
né, a oração, a religião, mas eu não vivia essa intimidade, essa relação íntima com Deus. E hoje eu Tu posso dizer que eu esperava sou. pelas promessas, né? Tu esperava pelas promessas, mas tu não vivia elas. E, Fábio, tu teve dúvida que tu conseguiria? Muitas vezes eu tive. E todas que vão estar olhando essa aula aqui, elas vão ter dúvida. Só que o que é a virada de chave? Vocês se priorizaram, vocês escolheram se dedicar. Isso foi o mais importante que vocês fizeram. Sabe, tu tinha tempo para mudar? Tu trabalhava 3 turnos, é ou não é? E Realmente. aí, o que eu te pedi? Dedicação. Então, se você falhar, é porque você não se dedicou, porque você não está dando atenção para a pessoa mais importante da tua vida. Então, se você escolher fazer por você, você vai estar ressuscitando. Agora, se você está aqui para agradar os outros, já deixa para trás. Um exemplo, e a outra coisa, né? Quando a gente está falando aqui, em algum momento, gurias, eu falei com você sobre religião. O método Pérolas é religião? Não, Não. Espiritualidade é você e Deus. É ou não é? Eu sim. ensino você a se relacionar com Deus. Isso é o mais incrível, porque às vezes as pessoas elas têm um preconceito perante a religião, elas não entendem que o que você precisa é conviver em comunidade, né? O que é igreja? Igreja somos nós, não é as paredes. É eu, você, é pessoas convivendo na mesma cultura relacional. E aí a gente para de julgar o homem e deixar de ir, ou ir por causa do homem, que é o padre, que é o pastor, que é os irmãos que estão lá, e começa a ir conviver com Deus. Porque se eu, você, todas nós começarmos a ter um relacionamento de intimidade com Deus, o que a gente vive aqui dentro do grupo, vocês viram o quanto é fervoroso? O que é orar, torcer, vibrar com as vitórias das pessoas? Então você tem que viver a promessa hoje, entendendo que Deus já te entregou, que Ele já te deu força, que Ele já te deu ânimo. E um exemplo bíblico de uma mulher que não foi obediente ao que Deus dizia foi a mulher de Ló. Por quê? Porque Ló foi um homem, ele e a família dele, eles estavam sendo retirados de um ambiente para ser salvos. Eles viram que no coração de Ló tinha algo muito valioso e ó, você vai ter uma oportunidade. Mas foi avisado, não olhe para trás. Não olhe para trás, não fica olhando para o passado, não fica querendo voltar lá para aquele passado. Esse teu passado, ele não é um destino, ele só serve de referência. Ah, Vanessa, mas tu diz que tem que acolher as dores do passado. Tem que. Tem os exercícios que vai acolher, né, Carla? Sim, Mas eu fiquei dizendo agora, continua vendo tudo aquilo todo dia, vai viver, vai chorar por aquilo, vai sofrer por aquilo, é assim que tu vai viver o novo? não, É me contando 1000 vezes que tu tropeçou, que tu caiu, que tu quebrou a perna, que tu sofreu? É? não. Então, para de contar para tua mente, recontar, mentir, a mente mente, contar toda vez aquele sofrimento, é isso que vai te salvar? É isso que vai mudar a tua história? A mulher de Ló olhou para trás e ela virou sal. Pode ser que você esteja aí, ó, que nem uma estátua paralisada. Talvez o apego, o medo, ou até mesmo a saudade do que tu conhecia, sendo tóxico ou não. Você sente saudade, porque aquilo ali era a tua realidade. Vocês acreditam que o vício do relacionamento tóxico ele dá saudade? Ele dá. Essa Vanessa aqui, ela teve muitas oportunidades na jornada de transformação. Só que ela não estava pronta, ela se acreditava, ela achava pronta. Ah, Vanessa, mas eu tenho que estar pronta. Tu não tem que estar pronta. Só que às vezes tu está pedindo bênçãos que você não está preparada para viver. Aí Deus mostra ali, ó, isso aqui pode ser teu. E tu olha, isso aqui? Não, isso aqui nem tá brilhando. Tu também não tá brilhando. Tu tá te achando lá, linda, maravilhosa, radiante. Ainda não tá. Deus tem mais pra te dar. Eu, quando vê o externo das pessoas, às vezes a gente acha assim, é aquilo.
Essa Vanessa hoje, por que que ela tá vivendo os planos de Deus? Porque ela caminhou sem ter tronco. Levou, levou, levou. Quantas das vezes, assim, ó. E quando eu tentava olhar para trás, eu achava que eu não estava olhando, eu estava repetindo os padrões. Então eu ia lá buscar um novo relacionamento. E aí eu começava a conviver com a pessoa e pensava, como é que eu vou salvar esse aí? Ah, mas esse aí não aceita ser salvo. Ou também, ele nem precisa ser salvo. Ah, não sei o que fazer. Esse aí não, esse aí eu não quero. Como assim? Ele trabalha, ele é isso, ele é aquilo, aquele outro, ele já conquista sonhos, meu Deus, ele já tem os objetivos dele. Ah, o que que eu vou apontar de errado? Olha só, gente, por quê? Porque aquele vício que eu tinha de ter que ajudar a pessoa, de ter que salvar, de ter que. Não, Vanessa, tu ajuda a pessoa no profissional, o parceiro de vida, vocês têm que se ajudar, se equilibrar. Então eu não estava de acordo com os propósitos de Deus. Hoje eu respeito. Hoje eu entendo que eu não preciso, eu posso ajudar, apoiar e devo estar ali ao lado de alguém fazendo esse movimento. Porque isso é viver um relacionamento. Mas eu não preciso ter alguém dentro dos padrões do meu passado. Ela não é. Alguém que me desqualifique, que me julgue. Tá fazendo sentido, gente? Uhum. Maravilha. Então, quantas das vezes. Agora é um exercício assim, de fechamento, tá? Eu quero que vocês me digam, que vocês escrevam num papel. Pega a folha que tu tem aí. Pega a folha de papel e escreve. Quantas das vezes Deus já te mostrou o caminho, mas você olhou para trás? O que eu ainda insisto em olhar, mas que Deus já mandou eu deixar. Ai, Vanessa, mas eu quero aquele cara cheiroso. Eu quero aquele cara dançador do baile que tira e lá. Sério? É esse o cara que vai fazer família contigo? Que vai fazer passeios, um piquenique no final de semana, que vai educar teu filho, que vai te tornar uma mulher ainda mais valiosa, que vai dizer, vai lá, bem, faz curso de autoconhecimento, eu quero te ver ainda melhor, vai lá para o teu evento, eu vou estar te esperando aqui com uma jantinha, ou é tu que vai ficar esperando ele voltar do bar, ele voltar do baile que ele foi sozinho. Observa se ele não está representando alguém do teu passado lá na família. Uma figura que tu achou muito bonita, que tu era encantada, um pai, um tio, um pai de uma amiga, e que no fim das contas ele não era o melhor pai, o melhor amigo. Mas tu te encantava só com aquela coisa que tu via lá no casamento, na festa, no baile. Gente, é lindo um casal que dança juntos, juntos. Eles caminham juntos no dia a dia, eles dançam no final de semana, em equilíbrio. O problema é que poucas de nós conhecemos esse equilíbrio. Quais são as relações que você admira? Quais são as pessoas de maturidade que você já sentou para escutar e entender? Aquilo ali é o que eu quero viver. Com verdade. Os, os desafios do relacionamento de verdade e também as bênçãos. Esse é o meu convite para você no dia de hoje. E se essa aula valeu a pena para você, me responde aqui, coloca um comentário. Eu quero que você envie ela para muitas pessoas. Essa aula ela vai ficar aberta no YouTube. Ela vai ser um presente grandioso para uma mulher que tem sede. Vale a pena dar esse presente para uma mulher, Carla? Vale, com certeza. Vale muito a pena. Como palavras finais, o que você quer deixar testemunhado aqui no dia de hoje por você ter aceitado esse convite cedinho de manhã, no frio do inverno aqui do Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que vale muito a pena fazer o curso, fazer esse treinamento com a Vanessa, porque é algo assim que realmente pode mudar a vida da pessoa. Tu vai ter uma nova visão, que tu vai se transformar. É algo sem explicação. É uma transformação que parte de ti. É uma coisa que vem de ti, no teu coração, que vai fazer toda a diferença. Não é a Vanessa que vai fazer o milagre, é você que vai fazer o seu milagre com
com Deus. Deus vai agir no teu coração e vai te transformar. Então, vale muito a pena, eu recomendo a todas que sigam e que façam, porque é maravilhoso, é transformador e vale muito a pena. Acho que seria isso. Maravilha! E aí, Fábio, quer compartilhar com as mulheres que vão assistir essa aula por que vale a pena elas se dedicar e escolher mudar? Bom, meninas, vale a pena a gente investir no método Pérolas e investir nessa transformação, nessa mudança de vida, porque hoje eu sou uma nova mulher, uma mulher realizada, uma mulher com grandes objetivos, com grandes sonhos a conquistar ainda, mas eu já conquistei muitos sonhos, muitos objetivos através do método. Não digo que não é do dia para a noite que a gente se transforma, é uma constante, é uma mudança, né, significativa. A gente vai mudando conforme vai indo o método, mas eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa realmente realizada e transformada. E graças ao método que eu conquistei isso. E eu sou muito feliz em poder ter essas alunas aqui ao meu lado, para poder contagiar muitas vidas. E eu quero te convidar para você fazer uma declaração de vida. Vamos lá, meninas? Então, agora, quem está assistindo, declara junto com a gente, assim, a vida foi como foi. A vida foi como foi. Mas hoje eu escolho recomeçar. Mas hoje eu escolho recomeçar. Eu deixo as migalhas. Eu deixo as migalhas. Despeço-me da dor. Despeço-me da dor. E me levanto. E me levanto. Eu escolho ressuscitar. Eu escolho ressuscitar. Porque sou filha do Deus vivo. Porque sou filha do Deus vivo. E Ele ainda me chama pelo nome. E Ele ainda me chama pelo nome. Vem, pérola da minha vida, vem ser aqui uma mulher extraordinária no meio destas tantas que escolheram se transformar. Eu agradeço grandemente a presença de vocês, a participação. Vou fazer mais vezes essas aulas assim, ó, para contagiar logo cedo, de manhã, para deixar registrado para as pessoas. Depois eu vou enviar o link para que vocês partilhem, para que essa pessoa se sinta convidada a viver neste meio da transformação, porque muitas estão sedentas por relacionamento, elas querem ser aceitas, elas querem ter pessoas ao seu entorno. O que elas não fazem é buscar por relacionamentos de qualidade e transformação. Então, gratidão a você, gratidão a vocês, meninas. Depois compartilhem lá no nosso grupo, na nossa comunidade, e eu tenho certeza que vai ser uma semana extraordinária, com um abraço muito especial e cheio de luz. Eu me despeço agora desse movimento